pessoas que estão aqui no seminário. Agradeço a presença de todo mundo. Meu nome é Tiago Borba, eu trabalho no Instituto Unibanco. Estou aqui nessa mesa, na primeira mesa da manhã do segundo dia, com Daniel Santos aqui do meu lado, da FEA de Ribeirão Preto, Ana Cristina, da Unirio, e o Marcelo Jerônimo, da Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul. Só para lembrar um pouco para vocês, a gente tem 20 minutos para cada um falar. Essa primeira fala é baseada numa pergunta principal aqui. Vou ler meu roteiro aqui, minha cola. Como estamos hoje, o papel dos dados e evidências no status quo da gestão pedagógica. E só para provocar um pouco a reflexão de vocês três, uma outra pergunta aqui provocativa já para essa reflexão, que é: fazemos o melhor uso dos dados disponíveis? Como o uso de dados e evidências vem sendo utilizado hoje pelas redes públicas brasileiras para direcionar as iniciativas da gestão pedagógica? Eu vou, acho que sem mais delongas, vou começar com a Ana, combinar uma ordem aqui, a Ana, depois o Daniel, depois o Marcelo, pode ser? E aí, Ana, 20 minutos aí, e depois a gente abre para perguntas da plateia, da audiência. Eu vou receber aqui pelo WhatsApp. Por favor, mandem aí. Acho que é via QR Code que a gente manda as perguntas aí para os palestrantes. Ana, obrigado. Agradeço a presença de vocês três, o convite. Vamos lá. Bom dia a todos. Obrigada, Tiago. Obrigada. É um prazer estar aqui nessa mesa hoje. Queria dizer que o Tiago já trouxe mais uma provocação. Eu já estava extremamente provocada, mas agora, com várias perguntas e questões que nos mobilizam, e que nos trazem até aqui. Estava conversando um pouquinho antes com o Daniel sobre as mesas de ontem e como que fica até difícil dar continuidade para a discussão depois de tantas boas conversas de ontem. Esperamos que a gente consiga, e vamos trazer aqui algumas questões para a gente poder continuar pensando sobre o tema. Bom, eu estou atualmente professora da Unirio, sou também professora colaboradora lá na UFRJ, faço parte do CPTE e tenho feito pesquisas nessa área de gestão, liderança e implementação de políticas públicas já há algum tempo. Então, é a partir desse lugar de pesquisador, ou, como disse o PB ontem, das pessoas que gostam de fazer perguntas, de tentar entender as coisas, que eu trouxe aqui algumas propostas para essa conversa. Espero que eu consiga fazer tudo no tempo aqui limite, mas a ideia é trazer, então, uma pequena exploração sobre o que as pesquisas também, do lado de cá, da academia, têm feito e têm publicado a respeito do tema. E, por outro lado, a partir dos dados de uma pesquisa que a gente está encerrando, inclusive agora, nesse momento, discutir o que esses dados coletados recentemente em 2 amostras de escolas das redes estaduais nos contam sobre o status quo, ou, enfim, como andam pensando diretores e professores sobre o exercício, a estratégia de usar dados e evidências nas suas práticas na rotina escolar. Bom, então, começando por essa parte desse levantamento exploratório, fiz recentemente uma pequena busca, que acaba sempre nunca ficando pequena, enfim, de pesquisas publicadas sobre esse tema a partir dos seguintes descritores. A gente busca nos periódicos da CAPES publicados, não só na área de educação, e aí isso também é importante dizer, assim, o tema não fica restrito às discussões no campo da educação, mas nós encontramos um volume significativo, e aí, dado todo o tratamento de revisão bibliográfica, que as pesquisas geralmente costumam ter o cuidado de fazer, nós chegamos, ao final, aos 35 artigos selecionados e trabalhamos com esse volume de trabalhos, tentando entender quais são as tendências das pesquisas que olham para gestão escolar e uso de dados, tratando esses descritores nessa busca. E o que a gente encontrou, primeiro, predominantemente pesquisas reportando estudos qualitativos, então, estudos de caso em escolas ou em redes, e, já de cara, assim,
a gente fez um mapeamento de palavras-chave e de tendências, né, dos artigos a partir de um conceito central da discussão, de títulos, resumos e palavras-chave. E, assim, esses foram os temas mais recorrentes encontrados nas pesquisas sobre esse tema, né? Gestão escolar como mediação, reorganização da rede, carência de formação, uso das tecnologias, né, pela gestão, mudanças para melhorar indicadores, enfim. Essa foi uma primeira, né, exploração, que a gente chama flutuante, né, dos temas que a gente encontra nas pesquisas sobre essa área, né? Mas uma coisa também nos chamou a atenção, que, apesar da gente usar o descritor gestão escolar, a gente encontrou algumas pesquisas que se dedicavam a, enfim, a investigar o uso das tecnologias e evidências pelas redes de ensino. Era um grupo menor de artigos, mas, enfim, o que nos chama, né, a atenção é como eles estão presentes, né, nesse levantamento, mas tem, assim, 3 trabalhos que eu gostaria de destacar, porque eles, enfim, trazem, eu acho que, alguns insumos para a gente poder pensar algo que, enfim, né, a gente vem discutindo desde ontem. O primeiro dele é um trabalho que foi feito numa rede municipal aqui de São Paulo, e foi feito um mapeamento sociodemográfico nessa rede municipal. E a ideia foi uma proposta, inclusive, da própria rede, né? A ideia da rede era tratar principalmente, né, cruzar dados sociodemográficos produzidos por outras instâncias naquela secretaria, não só na Secretaria de Educação, com aqueles que a Secretaria de Educação tinha interesse, né? E isso, né, possibilitou que a rede pensasse não só sobre as questões de demanda de matrícula, de vaga, de território, mas também da distribuição dessas questões, né, naquele município, relacionadas aos indicadores educacionais. Então, eu quis destacar, né, esse exemplo por uma questão de, pensando, né, na pergunta também, né, do que tipo de dados a gente tem usado, eu acho também a gente tem que, né, levar para a discussão qual o tipo de interação de dados a gente tem feito e qual o tipo de relação, né, tem sido proposta, também pelas redes, na hora de fazer esses estudos. Um outro trabalho que usou os dados do SAEB, de 2019, olhou para um questionário contextual que a gente tem olhado muito pouco, que é o questionário respondido pelos secretários de Educação, secretários das redes municipais de educação. Ele, a partir desse estudo, que foi feito pelo Costa e Freire, eles pegaram, né, uma rede, na verdade, eles pegaram um estado, pegaram todas as redes municipais desse estado, para poder pensar o alinhamento que as redes tinham feito a partir da declaração dos respondentes, né, do questionário do secretário da Educação, com os resultados da avaliação de larga escala, ou seja, era um estudo sobre estratégias feitas pela Secretaria de Educação a partir dos resultados realizado a partir de dados do próprio levantamento do INEP, né? E o outro grupo, não vou, né, me detalhar aqui, enfim, em todos os trabalhos, mas para chegar já nos dados da pesquisa, um outro grupo de trabalhos que eram, obviamente, né, um grupo maior, eram 30 artigos que se relacionavam gestão escolar, uso de dados e no caso, né, evidências. Eu queria destacar, né, assim, coloquei aqui algumas ideias centrais dos trabalhos, mas eu queria destacar 2 trabalhos também, principalmente, né? Um deles foi feito lá na rede municipal do Rio de Janeiro, foi, coincidentemente, né, colegas lá da UFRJ, e o que eles encontraram, né, eles fizeram um trabalho quanti-quali, que envolveu, né, a aplicação de questionários, e também participaram de um acompanhamento de uma iniciativa de formação da rede para diretores escolares e técnicos no uso de dados para a gestão pedagógica nas escolas. E o que eles encontraram na percepção, né, analisando a percepção desses diretores que responderam aos questionários e que participaram dos grupos focais, é que, quando eles reportavam maior conhecimento sobre o que eles estavam utilizando ou acessando, enfim, né, a exposição ou a participação com mais frequência em situações ou iniciativas de formação
fazia com que a resistência à utilização, né, desses dados diminuísse e aumentasse o uso pedagógico desses dados e dessas evidências. Claro, a gente encontra também muitos trabalhos e artigos que vão falar sobre problemas ou críticas em relação ao uso dos dados na escola, falando sobre responsabilização, bonificação, controle, performatividade. E também é um grupo, né, importante de artigos que vão falar sobre analisar sistematicamente uma iniciativa local de uma Secretaria Estadual Municipal de Educação para diretores escolares, principalmente. E vários desses trabalhos destacaram um papel mediador da gestão escolar, do trabalho, principalmente do diretor, dentro da escola, né, no acesso, interpretação e estímulo ao uso de dados nas escolas. Teve um trabalho específico, né, que foi feito no município do Espírito Santo, que chegou, né, à conclusão, né, os autores chegaram à conclusão de que a gestão escolar, utilizando os dados, né, não só os dados secundários, né, os dados produzidos pelas avaliações de larga escala nacional e local, mas também os dados produzidos dentro da escola, tem permitido identificar avanços pontuais e significativos nas práticas pedagógicas, relatadas, inclusive, pelos professores. Bom, obviamente, não tinha intenção de esgotar aqui o tema, mas eu queria, além desse levantamento, né, destacar um trabalho de doutoramento da Luísa Vilarte, que está até aqui na plateia também, que fez um trabalho na rede estadual de Minas Gerais, e, a partir de um levantamento inicial também de pesquisas, ela levantou todos esses fatores, exceto o que está em amarelo, que foram encontrados em pesquisas relacionados ao uso de dados pedagógicos nas escolas, com foco na gestão escolar, né? O trabalho dela era sobre liderança escolar e os fatores que influenciariam o uso de dados na gestão. Eu fui da Banca do Trabalho e o que ela traz, né, de inovação, além do levantamento detalhado, né, desses dados através da revisão bibliográfica, é que, no campo que ela fez, né, nas duas escolas da rede estadual de Minas, ela sugere mais um fator, né, que é esse que está aí em amarelo, que é o fator confiança, né? E aí ela vai trabalhar com uma questão que a gente escuta muito quando está fazendo pesquisa em escola, né, de que os diretores ou as equipes nessas escolas às vezes dizem isso, mas eu não reconheço a minha escola nesses dados, né? Esses dados não representam a minha escola. Essa é uma fala que a gente escuta muito de diretores e de professores, né? E aí ela vai tratar esse tema como uma relação de desconfiança, ou do dado ou da representatividade daquele dado em relação à sua unidade escolar. E ainda, né, a relação, né, mediada entre a Secretaria de Educação, a Secretaria Regional de Educação e a direção da escola na articulação e na proposição de condições para que a escola consiga, de fato, usar, interpretar, ler e acompanhar os dados que são, muitas vezes, né, muito mais do que a escola consegue ter tempo e mesmo, né, disponibilidade para fazer uso. Bom, deixo aí também como sugestão de leitura. Agora, para, né, complementar a minha fala, né, muito provocado pela pergunta da mesa, eu trouxe alguns dados de pesquisa, né, dessa pesquisa mais recente que a gente está encerrando agora. E a gente tinha um bloco de questões nesse survey que a gente fez, né, uma aplicação de questionários sobre esse tema, né? E aí eu trouxe aqui algumas ideias que ainda não tinham sido, né, totalmente exploradas, mas para a gente poder conversar também. Bom, primeiro sobre a pesquisa, né? Foi uma pesquisa sobre gestão e liderança em escolas que atendem ao ensino médio. Então, esse era o nosso recorte. A pesquisa se constituiu pela aplicação de questionários contextuais que foram produzidos, desenhados, né, depois de um longo período aí de pesquisa, para diretores, professores e coordenadores pedagógicos de escolas dessas duas redes estaduais.
E essa amostra era composta de 139 escolas, quer dizer, a gente não conseguiu atingir toda a rede, mas conseguiu uma amostra bem significativa, né, assim, importante dessas duas redes. O que a gente encontra, né? Não sei se talvez na tela maior vai estar mais visível, né? Enfim, esse dado aqui é sobre a frequência do uso dos dados, autorreportado pelos diretores, né? O que os diretores dizem, com qual frequência que eles utilizam algumas informações na escola. Então, ali nessas, onde a gente encontra, né, as barras mais altas, são as maiores frequências, quinzenalmente e mensalmente. E aquelas atividades que os diretores reportam fazer com mais frequência, que são as barras meio laranja e meio azul, né, ficou bem colorido, né, bem carnavalesco aqui o meu gráfico, mas, enfim, elas são referentes a conversar com os professores sobre o desempenho dos seus alunos nas avaliações internas da escola e solicitar aos coordenadores pedagógicos que acompanhem, que monitorem, né, os resultados internos dos alunos. E aí é que eu queria, né, chamar a atenção por uma questão que foi até bom o Antônio fazer, né, toda essa rememoração aqui no começo, mas que retomou um ponto importante, né, que eu achei, né, importante da fala da Paula ontem, assim, da gente pensar nos dados em que a própria escola produz, né? Uma das coisas que a gente queria ver nessa pesquisa era não só o uso dos dados das avaliações externas nacional e local, né, porque as redes também têm seus sistemas de avaliação, mas como as escolas produzem informações, dados, e como elas fazem uso dessas informações. E aí, na outra rede, o que a gente encontra, a rede estadual do Piauí, é também uma frequência até mais alta do que a gente esperava, né, mas um pouco diferente da rede anterior. E, de novo, as atividades que os diretores reportam fazer com mais frequência são as mesmas, né? Conversar com os professores sobre os resultados dos alunos nas avaliações internas da escola e solicitar que os coordenadores pedagógicos acompanhem os resultados dos seus alunos, né, na avaliação interna. Faz sentido até a gente entender, enfim, se a gente for além, né, só de olhar para esses dados, entender que, obviamente, né, as avaliações externas são mais esporádicas, então elas vão acontecer, o acompanhamento delas vai acontecer de forma mais esporádica. E um outro ponto, né, que a gente traz aqui, né, para a conversa é que, primeiro, né, esses dados são autorreportados, então os diretores poderiam estar, né, enfim, fazendo terem uma tendência de falar, né, dizer que fazem mais do que realmente fazem, até por uma questão que a gente chama na pesquisa que essa é uma pergunta que capta uma resposta socialmente desejável. Mas, de toda forma, né, a gente pode interpretar também esses dados aqui, né, usando o lugar da pesquisa, como uma forma dos próprios diretores valorizarem, então, esse lugar. Então, é importante dizer que eu faço isso com frequência. E um outro ponto que a gente traz também para a discussão, né, voltando lá para aquele esquema da tese da Luísa Vilardi, é que, na decisão e na frequência do uso desses dados, o que é resultado, né, de um investimento pessoal do diretor, ou de uma formação, ou de uma procura, ou de uma busca daquele diretor naquela escola, e o que é resultado de um contexto do sistema de educação naquele momento, naquela rede, né? O que é incentivado ou estimulado pela política local. E, ainda, né, pensando sobre isso, né, a gente fala... a gente foi olhar também... vou pular esse aqui, que está um pouco parecido com o outro, mas a gente foi, principalmente, olhar para os dados reportados pelos professores. Por quê? Nessa pesquisa, a gente queria olhar quais eram as práticas de liderança que poderiam estar se destacando, ou, enfim, acontecendo na escola com maior frequência e com maior eficácia,
relacionado aos resultados dos alunos, e a gente tomou como referência essa lista, né, de práticas eficazes de liderança, que foi proposta pelo Leiswood, revista agora em 2020, e, entre essas práticas, uma delas, né, que aparece na pesquisa internacional com bastante frequência, é monitorar a aprendizagem dos alunos, né? Pensando nisso, né, a gente fez um questionário para os professores, para tentar entender a percepção dos professores sobre todas essas práticas, porque a gente entende que é mais válido, né, conhecer essas práticas de liderança através das respostas dos professores. E o que a gente encontrou sobre essa prática específica, que tem a ver com a discussão aqui de hoje, enfim, fez com que a gente criasse um indicador. Então, nós criamos um indicador próprio, né, que a gente chamou de Índice de Práticas de Liderança da Gestão, é enorme o nome, desculpa, da Gestão Pedagógica, Monitoramento da Aprendizagem. Então, é especificamente relacionado a esse tema. E o que a gente encontrou nesse indicador, o que a gente colocou, na verdade, né, como medida nesse indicador, tem a ver tanto com a percepção que os professores têm de como os diretores utilizam ou estimulam, fazem, né, propõem na escola a utilização de dados das avaliações externas, mas também aquilo que a Paula ontem estava chamando do processo, né? Porque uma coisa é a gente olhar para o resultado, a escola está aqui, teve esse nível de proficiência médio, teve essa distribuição. Outra coisa é como que a gente chegou até aqui, né? Então, essa produção dos dados dentro da escola é algo que a gente quis também olhar, né, na pesquisa. Então, uma das perguntas é: com que frequência, né, o diretor usa os dados obtidos nas observações de sala de aula para realizar ele mesmo ações de formação continuada? Quer dizer, a gente sabe o tanto que isso ainda é um desafio, né, nas escolas brasileiras, assim, essa prática docente e a reportagem, né, dessa prática de uma forma mais coletiva no ambiente da escola. A gente ainda tem muito, né, essa percepção do controle, da supervisão, né? A gente estava, né, discutindo até a partir ontem da experiência que a professora Rachel nos apresentou, como que a gente ainda tem tanta dificuldade em fazer, por exemplo, protocolos de aula, vídeos, pesquisas utilizando, inclusive, né, vídeos e registros de aulas, e como que isso é importante, né, como que essa produção dos dados dentro da própria escola, para que os professores e a equipe reflitam sobre o que acontece dentro da própria escola, é fundamental. E algo, né, que eu queria trazer, né, para a gente refletir é que esse indicador ele teve uma associação direta e indireta com positiva com a explicação da variação dos resultados escolares nas duas redes estudadas. O que isso quer dizer? Que nas escolas em que os professores percebem que existe, né, uma maior frequência dessa estratégia de liderança do diretor escolar, a gente encontra, né, a gente tem a possibilidade de encontrar melhores resultados dos alunos. E, né, para terminar, sei que o tempo é curtinho, né, não dá para falar tudo, mas eu queria só reforçar que a gente percebe, né, um aumento das pesquisas sobre o tema nos últimos anos. Há uma tendência, né, muito forte nas pesquisas de dar maior enfoque ao uso dos dados das avaliações externas e menos enfoque, né, ao uso de dados produzidos dentro das próprias escolas. A gente acho que tem que pensar, então, um pouco mais sobre isso, sobre a diversidade e abrangência de dados educacionais, né? O que a gente está chamando de dados educacionais. E, para a nossa pesquisa, né, principalmente, a gente tem achado muito relevante pensar sobre o uso de dados e evidências como uma prática de liderança, principalmente porque ela tem sido reconhecidamente demonstrada e testada como eficiente para explicar a variação de resultados nas escolas. É isso, obrigada, desculpa aí ter ultrapassado um pouquinho do tempo. Obrigado, Ana. Eu vou, sem demora, passar para você, Daniel. Aí a gente já emenda. Primeiramente, bom dia. Obrigado ao Ricardo, ao Instituto Unibanco, pelo convite. Um prazer enorme e um desafio enorme também, porque, depois das falas de ontem, Fernando, Rachel, Paula, PB, quer dizer, falaram quase tudo que eu tinha pensado que eu podia falar, tá certo? Então, passei aqui
à noite pensando o que eu podia falar de novo, e quanto mais a gente tenta falar alguma coisa diferente no topo de falas tão potentes, mais a gente se arrisca. Então, entendam como um compartilhamento de algumas reflexões que a gente tem tido lá no LEPES, mas sujeito ao fato de que eu reorganizei meu discurso nessas últimas horas aqui. Primeiro, deixa eu trazer para vocês o que me parece que é uma das maiores barreiras, um dos maiores desafios que a gente tem hoje na educação. Eu não sou dos pessimistas, eu acho que a gente fez um progresso tremendo nos últimos 30, 40 anos. Em particular, a gente conseguiu colocar para dentro do sistema educacional 30% das crianças que tinham expectativa escolar de 0 anos de estudo no final dos anos 70. Então, acho que várias coisas que hoje a gente critica talvez tenham sido o que foi possível para um país que não é rico fazer para conseguir resgatar essa dívida social. Não obstante, a gente criou uma porção de outros desafios e que talvez a gente esteja exatamente no momento de começar a endereçar. O LEPES, que é a instituição que eu represento, em 2019 foi para Sobral. A gente montou um escritório lá em Sobral, está lá desde então. São 4 escritórios, nossa base é em Ribeirão Preto, aliás, foi falado aqui, eu sou professor da FE em Ribeirão Preto, mas um dos nossos times está em Sobral desde 2019, e, por razões óbvias, a gente quis entender um pouco o que tinha acontecido lá de diferente. E eu vou começar resgatando o que Veveu, Isolda, alguns personagens que foram centrais naquela história, trouxeram, porque foram muitas mudanças e é muito difícil precisar o que foi o ingrediente mágico que fez diferença. Mas eles todos têm em comum falar da responsabilização de todos os atores no sistema educacional, tá certo? E que é sintetizado numa frase que ele conta sempre, quer dizer, enquanto um menino de 9 anos de idade que não sabe ler não incomodar, tá certo? Não tirar o sono do professor, do diretor, do pesquisador, da filantropia, tá certo? Enquanto a gente achar que a gente não fez alguma coisa errada no meio do percurso, nós temos problemas, tá certo? Então, o início desse processo é quando a gente perceber que nós também temos parte de culpa e parte de responsabilidade nisso. E por que isso está conectado com a nossa conversa aqui? Porque grande parte de fazer uma política pública baseada em evidência é criar demanda por evidência. Se a gente não se sente responsável pelo resultado dos nossos estudantes, por que a gente quer melhorar? Por que eu vou querer saber como é que está o meu trabalho e aonde que eu posso melhorar se eu não tenho nenhuma responsabilidade nisso? Tá certo? Então, esse é o ponto de partida aqui para mim e que talvez hoje mais conecte com várias das falas, porque Rachel trouxe uma frase que pareceu forte no início e eu acho ela completamente correta, tá certo? A docência é também um ato político e moral. E eu não acho que é só a docência, eu acho que é toda a cadeia que está envolvida no processo educacional. Enquanto o compromisso do professor for de ensinar aquelas 8 lições que estão na apostila e não com a aprendizagem do estudante, vai ser muito difícil ele se interessar para saber o que ele está dando certo, está dando errado no trabalho dele, para conseguir fazer progresso. E assim, o gestor escolar, o gestor municipal, o ministro, eu acho que é uma cadeia. E aqui vem também, quer dizer, o Ricardo Paz de Barros é uma das pessoas mais brilhantes desse país, trouxe várias coisas com as quais eu concordo, mas eu queria trazer um aspecto que, enfim, não é que eu discorde, mas que eu acho que precisava ser qualificado. Quando ele trouxe essa imagem que o Antônio resgatou aqui, do gestor na frente e o cientista atrás, tá certo? Isso é verdade para alguns casos, mas eu ouso dizer que 90% das decisões que afligem, que interferem no sistema educacional e que são predominantemente tomadas ali na escola, dentro da sala de aula, são tomadas pela gestão da escola, o cientista é o decisor. O decisor ele precisa conseguir olhar também, ter ferramentas para saber aonde que ele está acertando, onde que ele está errando. A Paula trouxe analogia com o médico. 90% das decisões do médico são os exames que ele faz com o paciente, interpreta e toma decisão baseado nisso. E, de novo, isso é uma consequência, tá certo? A gente
construir uma cultura de fazer uma política pública baseada em evidência não é apenas o MEC, né, contratar consultores, cientistas, quem seja, e depois usar na sua tomada de decisão, né? É um processo, né, é uma cultura mesmo, que permeia todos os níveis, e, em grande medida, para grande parte das decisões, né, as pessoas precisam construir a cultura de coletar a evidência que elas precisam para fazer melhor seu trabalho. Tá certo? Então, para mim, isso é uma questão, digamos, de mudança de compromisso, e aí eu vou trazer para o segundo ponto da minha fala, que é como que eu acho que o mundo evoluiu na virada dos anos 70 para os anos 80, e o Brasil seguiu, mas parcialmente, uma tendência global, né? A leitura que eu faço do processo histórico é que, grosso modo, tá certo, no século XX, mas especialmente desde a Segunda Guerra até o final dos anos 70,